Vamos então ao nosso questionário, que está pronto aí toda quinta-feira à noite. Primeira pergunta aí dentro do texto áureo para completar. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Dentro da verdade prática agora, a segunda pergunta para completar. Embora debaixo do sol o fim para os justos e injustos pareça o mesmo, as Escrituras deixam claro que na eternidade os seus destinos são diferentes. Agora dentro da primeira parte aí os paradoxos da vida. Pergunta número 3. Os justos sofrem injustiça? Diferentemente dos perversos, que parecem estar sempre seguros e cada vez mais prósperos, o sofrimento foi uma das mais duras realidades experimentadas por Asaf. Salomão lutou contra esse pessimismo ao contemplar o paradoxo da vida na hora da morte. Os perversos tinham uma cerimônia fúnebre digna de honra, mas os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. O pastor norte-americano A.W. Tozer costumava dizer que o mundo está mais para o campo de batalha que para o palco de diversão. Em outras palavras, os justos sofrem na arena da vida. O crente fiel deve estar consciente de que os reveses não significam que ele esteja sob julgamento divino ou que a sua fé seja fraca, mas que se encontre em constante aperfeiçoamento espiritual. Número 4. Os maus prosperam? Enquanto os justos padeciam, Davi e Salomão constataram a prosperidade dos ímpios. Salmo 73, Eclesiastes 7. A espiritualidade de uma pessoa não pode ser medida pelo que ela possui, e sim pelo que ela é. Ser próspero não significa ter, mas ser. A régua da eternidade nos medirá tomando como critério a fidelidade a Deus e não a prosperidade dos homens. A prosperidade bíblica vem como resultado de um relacionamento sadio com Deus e independe de alguém ter posses ou não. Os ímpios têm posses, mas a verdadeira prosperidade só é possível encontrar em Cristo. Parte 2. A realidade do presente e a incerteza do futuro. Pergunta número 5. Qual a realidade da morte? Então, uma chave importantíssima para entendermos a mensagem de Eclesiastes encontra-se na expressão: esta é a tua porção nesta vida debaixo do sol. É debaixo do sol que expressamos a nossa existência e constatamos a nossa finitude. É no dia a dia da vida que percebemos a verdade implacável da morte, tanto para quem serve a Cristo, quanto para quem não serve. A sentença já foi decretada e é a mesma para todos. Com a realidade da morte, o futuro parece incerto. Pergunta número 6. Para os crentes, qual é a realidade da morte? O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Em Cristo temos a vida eterna. Pergunta número 7. Complete segundo a vida eterna. Salomão escreveu Eclesiastes sob uma análise puramente existencial. Quem está do lado de lá da eternidade não participa do lado de cada existência. Nesse aspecto, os mortos não sabem coisa nenhuma. Isto não se dá porque eles estão inconscientes, mas porque pertencem a outra dimensão, onde nem mesmo o sol é necessário. Em vez de negar a imortalidade da alma humana, o Eclesiastes apenas descreve a nossa trajetória nesta vida. É o Novo Testamento que lançará mais luz sobre a imortalidade da nossa alma na eternidade. Parte 3. A imprevisibilidade da vida. Pergunta número 8. Como são as circunstâncias da vida segundo a sua imprevisibilidade? Nenhum outro texto descreve tão bem a imprevisibilidade da vida como de Eclesiastes 9, 11 e 12. Catástrofes naturais e vicissitudes sociais ocorrem em países habitados quer por pecadores, quer por crentes piedosos, pois ambos habitam em um mundo decaído. Em todas as circunstâncias o Senhor se faz presente. Pergunta número 9. Muitos se deprimem quando a calamidade chega. A calamidade assusta, amargura-nos, faz com que nos isolemos. Cientes de que teremos dissabores na vida, o que podemos fazer a respeito?
O rei Salomão sabia que a vida debaixo do sol não era fácil nem justa. O rei não negou este fato e muito menos fugiu da sua realidade. Contrariamente, o pregador incentivou-nos a viver em meio à imprevisibilidade da vida, aquilo que nos foi dado como porção. Em Cristo somos chamados a viver a verdadeira vida, conscientes de sua finitude terrena, mas esperançosos quanto à sua eternidade celeste. Parte número 4. Vivendo por um ideal. Pergunta número 10. O que narra Eclesiastes 9, 14 e 15 sobre os ideais? Então, Eclesiastes 9, 14 e 15 narra a história de um povo que se esqueceu de um sábio idealista por ele ser pobre. Tal fato denota uma cultura onde os ideais não mais existem. Como é atual a leitura do Eclesiastes? A cultura contemporânea também perdeu seus ideais. Lembremos-nos de que uma das marcas dos nossos dias é a relativização do absoluto, e cada pessoa vai buscar uma verdade para si mesma. Isso tende a tornar as pessoas mais individualistas e narcisistas, preocupadas apenas consigo mesmas e tremendamente desinteressadas pelo próximo. Pergunta número 11. Devemos viver por um ideal baseado em Deus? Então, mesmo sabendo que as boas ações nem sempre serão reconhecidas, Salomão acredita que devemos ter um ideal elevado e firmado em Deus. Vivendo em uma sociedade relativista e vazia de idealismo, não há garantia de qualquer reconhecimento pelo fato de crermos e vivermos os valores morais e espirituais prescritos na Bíblia. Vale a pena viver por um ideal. O cristão maduro sabe das causas pelas quais devemos lutar. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 12. O que nos mostra a vida debaixo do sol? Então, mostra-se como ela realmente é. Às vezes parece sem sentido e em muitas outras cheia de paradoxos. A vida precisa ser vivida. Salomão não apenas observou essa dura realidade, mas também a experimentou. Pergunta número 13. O que fazemos para não cairmos num pessimismo impiedoso e tampouco num indiferentismo frio? Então devemos viver a vida a partir da perspectiva da eternidade. Devemos tomar a consciência de que, na vida terrena, há ideais dignos pelos quais devemos lutar. Assim evitaremos as armadilhas do pessimismo. Vivamos, pois, a nossa vida de maneira a glorificar o Pai Celeste. Glória a Deus. Aleluia.